essas profissionais que trabalham com essas terapias, que têm essas metodologias, o seu filho vai ter uma crise nervosa, o seu filho vai ficar estressado, o seu filho não vai querer mais participar dessas terapias, mas ele vai ser obrigado a ir, porque o neuro indicou que você tem que levar o seu filho a fazer essas terapias. Então você fica perdida, não sabe a quem ouve, não sabe o que fazer. Por falta de conhecimentos, você leva o seu filho, porque você pensa que, poxa, é a solução para o meu filho. E quanto mais terapias ele fizer, dizem que é melhor ainda. E a criança fica mais estressada ainda. Mas esses profissionais, por causa da metodologia que eles usam nas terapias, estressa tanto a criança autista que a profissional sugere que você leve o seu filho para um neuro, psiquiatra infantil ou um pediatra, enfim, e aí você leva. Porque você realmente vê o seu filho naquela condição nervoso, estressado, tendo crises nervosas, não te obedecendo, batendo nos coleguinhas, batendo em você às vezes, jogando as coisas no chão, você não pode falar nada, você não pode falar um não, que ele não te obedece, enfim, você fica apavorada, fica perdida e você vai. O que acontece? Medicações fortes. E às vezes ele até já está tomando, porque quando você foi ao médico para ter o diagnóstico, o médico já receitou lá no dia do diagnóstico, você saiu na mão com um laudo, na outra mão com uma receita. Dependendo disso já aconteceu. Então você volta lá e, doutor, então meu filho está fazendo terapia, sim, e a profissional pediu que eu viesse aqui ver se o senhor não muda a medicação, faz alguma coisa. Opa, qual é a função do doutor? Qual é a função do médico? Medicar, não é? Então ele vai fazer isso, ele vai aumentar a dose. Ou ele vai trocar de medicação por uma outra mais forte. Ou ele até mantém essa, mas indica mais uma outra ainda para você. Aí seu filho fica meio zumbi, né? Meio atordoado. Tanta medicação. E continua estressado, e continua agitado, e continua nervoso. E você fala, o que mais que eu faço? Eu não sei mais o que fazer. Então você não vê realmente resultados. E quais são esses resultados? Qual que é o sonho de qualquer mãe de autista? Qual é o sonho de qualquer mãe de autista? Ter um filho calmo, tranquilo e independente, com autonomia, se desenvolvendo, mas de uma forma natural, não cheio de químicos. Esse é o sonho de toda mãe. Como é que você sabe disso, Sara? Eu sei porque eu sou mãe de autistas, e eu sei porque eu tenho as minhas alunas que têm os filhos autistas, e eu converso com muitas mães de autistas. Esse é o sonho de toda mãe de autista. De toda a família, na verdade, porque quando você tem um filho autista, a família é envolvida, né? Então, o que você precisa entender, o que você precisa saber, o conhecimento que você precisa ter é que o seu filho autista precisa, na verdade, de direcionamento, com amor, com respeito, com compreensão. O seu filho precisa disso. E você é a melhor médica do seu filho e a sua família é a melhor terapia para o seu filho. São palavras que não vêm da minha boca apenas. Quando eu tive o diagnóstico do meu filho, há quase 12 anos atrás, o neuropsiquiatra infantil na época, ele falou bem firme para mim, ele disse assim, você é a melhor médica do seu filho. A sua família é a melhor terapia. Se você realmente quer desenvolver o seu filho. E eu gravei aquilo comigo e levei a sério e levo a sério até hoje. Isso não significa que ele não tenha feito algumas outras terapias em algum momento, como por exemplo, ecoterapia no cavalo, hidroterapia, natação. Ele fez algo mais
sem essas metodologias de intervenções, bloqueios, chantagens. Se você não fizer isso, você não ganha aquilo. Se você não praticar essa atividade, você não pode fazer tal coisa. Não dessa forma. Então, o seu filho, ele pode ser desenvolvido por você, por quê? Porque ele vai ser compreendido por você. Você, como mãe, você conhece cada passo do seu filho, cada necessidade do seu filho. Ninguém melhor do que você, mãe, para saber realmente as necessidades do seu filho. E você precisa, na verdade, o seu filho precisa ser compreendido. Os autistas não são compreendidos. As pessoas, na verdade, elas querem moldar um autista dentro do formato de um neurotípico, de um típico, de uma pessoa típica, né? Então, quando você aprende a dar esse passo, né, de muda a tua visão sobre o autismo. Você precisa ter um novo olhar sobre o autismo. Não queira consertar o seu filho, mudar o seu filho, mas entra lá no mundo imaginário dele, vive lá com ele, vivencia lá com ele. Ele vai se sentir amado por você, respeitado por você.